Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, que é o texto base daquilo que nós estamos estudando. Lembrando que hoje nós estamos iniciando a parte 2 do estudo sobre jejum, tá certo? Então hoje você vai abrir mais uma vez a sua Bíblia no texto base que nós começamos a semana passada, que é Mateus, capítulo de número 6, versículos 16, 17 e 18, tá certo? Esse é o texto base da nossa aula, tá certo? Então nós vamos ler de novo o texto para que nós possamos ficar situados no texto base, e aí nós vamos dar decorrência ao tema de hoje, tá certo? Em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Abriu sua Bíblia aí, direitinho? Louvado seja Deus. Pois bem, texto sagrado diz o seguinte: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém? Louvado seja Deus. Esse é o texto base onde nós começamos a nossa aula a semana passada, e nós louvamos a Deus, tá certo? Nós louvamos a Deus por tudo aquilo que nós aprendemos a semana passada acerca do jejum, da necessidade do jejum e da orientação que Cristo dá acerca do jejum, comparando a forma correta de jejum com a hipocrisia, ou seja, a prática dos hipócritas em relação à questão espiritual, né? Em relação aqui especialmente à questão do jejum, né? Então Jesus vai deixar claro que da forma pela qual os hipócritas, fariseus da época, né, eles jejuavam, não é o modelo de fato a ser seguido. Então este modelo ele deve ser desprezado, né? Por quê? Porque quando jejuavam, mostravam para todos e faziam questão de que todos vissem e entendessem que de fato eles estavam jejuando na ideia de uma falsa espiritualidade ou uma mera religiosidade, ou seja, uma expressão de que eu estou jejuando, vejam como eu sou espiritual e assim por diante. Jesus diz: olha, quando vocês jejuarem, e é óbvio que esse texto já deixa muito claro que o jejum, como nós falamos a semana passada, eu estou só recapitulando para a gente entrar na aula de hoje definitivamente. Havia uma prática, digamos assim, rotineira dos judeus jejuarem. Jesus não está dizendo que a prática do jejum é um equívoco, não. Ele está dizendo muito pelo contrário, né? Quando isso acontecer, ou seja, não é para desprezar o jejum, mas quando acontecer, faça da maneira correta. Jejum da forma correta, não se mostre aos outros que você está jejuando. Não deixe o seu rosto desfigurado, melancólico, né? Não faça essa cara de contristado para que todos percebam que você está na prática jejuando. Ao contrário disso, quando você estiver jejuando, lave o seu rosto, se unja, ou seja, tenha uma vida normal e natural, haja como se nada estivesse na prática acontecendo, porque o jejum até aqui, obviamente, no jejum pessoal é algo coletivo entre a pessoa e Deus. Então Jesus está dizendo claramente: quando vocês fizerem isso, vocês devem tomar toda a rotina normal do dia a dia de vocês. Não devem alterar nada como fazem os fariseus, tá certo? E no versículo 18, para nós encerrarmos essa primeira parte aqui, e Jesus deixa claro o propósito desse ensinamento: para não pareceres aos homens que jejuam, ou seja, que jejuas. O jejum é algo exclusivamente entre o que jejua e Deus, tá certo? Claro, aqui nós estamos falando de um jejum pessoal,
Tá bom? Um jejum que é entre apenas a pessoa e Deus. A gente vai falar hoje, com a permissão de Deus, sobre jejum coletivo e jejum pessoal, ou pessoal e coletivo. Aqui a expressão é de um jejum pessoal. Então Jesus diz no verso 18: para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que de fato é a quem importa. O jejum é para Deus, não é isso? Então não é para os homens, é para Deus. Então quem é que importa saber de quem é que, se eu estou jejuando ou não? É Deus. Então a expressão não pode ser outra senão de direcionamento do jejum para Deus, não para que os outros vejam, e isso fica muito claro à luz do texto. E ele diz assim, seguindo o versículo 18: mas sim para o teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Obviamente que enquanto que a recompensa daquele que jejua de forma correta aos olhos de Deus, a recompensa vem do céu, os fariseus e os escribas, os hipócritas da época, Jesus diz no versículo de número 16, aqueles quando eles fazem o jejum para que os outros pudessem ver, observar e entender que eles estavam se consagrando a Deus, né? Levando uma vida piedosa diante do Senhor. Jesus diz claramente: estes já receberam o seu galardão, ou seja, os homens já viram, em outras palavras, eles já receberam os aplausos, né? O reconhecimento humano, tá certo? Deste ato, que é um erro grosseiro dos hipócritas daquela época. Amém, meus irmãos? Então, dito isto, falando sobre a questão do jejum, nós vamos nessa noite observar pelo menos, digamos, duas maneiras, tá certo? Dois tipos de jejum, podemos assim dizer, tá certo? Nós vamos ver nessa noite, a princípio, nós vamos falar sobre o jejum pessoal. O que é o jejum pessoal? É basicamente isso que Jesus esta orientação de Cristo aqui em Mateus, no Sermão do Monte. Tá? Ele está dizendo, quando jejuardes, na verdade, ou seja, ele aponta para um jejum exclusivo da pessoa para com Deus. Não é um jejum de forma coletiva, ou seja, quando há uma convocação de um povo, de uma determinada porção deste povo, ou algo nesse tipo. Aqui o jejum é pessoal, e é exatamente nesse aspecto primeiro que nós queremos tratar nessa noite, né? O aspecto do jejum pessoal, quando o jejum é praticado entre uma única pessoa para com Deus, tá certo? E é óbvio que nós temos um exemplo máximo de jejum, e nós vamos começar por ele. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, tá certo? Mateus capítulo 4, volta aí um pouquinho, tá certo? Começamos em Mateus 6, agora volta para o capítulo 4 de Mateus. Capítulo 4, versículos de número 1 ao 11. Eu vou ler a passagem toda para que a gente possa se situar melhor. Tá certo? Embora um texto, o versículo específico para nós aqui em Mateus 4 é o versículo de número 2, tá bom? Anderson, por favor, põe água aqui para mim, tá? Obrigado. Olha lá, Mateus capítulo 4, versículo de número 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha o verso 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Obviamente, depois desse período, a Bíblia declara que ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, tá certo? E aqui em diante, meus irmãos, nós vamos ver todo aquele processo de que Jesus passou exatamente pela tentação, né? Satanás o tenta, tá bom? Neste período de jejum, ou podemos dizer, no período final do seu jejum. Tá certo? Então aqui vem a tentação de Satanás, aqui vem o diabo colocando diante do Senhor, tentando lhe causar dúvidas sobre a sua filiação em relação ao Pai, né? Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, manda com que estas pedras se transformem em pães.
Obrigado, Anderson. E assim por diante, vai tentá-lo também em relação a uma questão de glória, né? Enfim, a passagem você conhece muito bem, né? Eu disse que iria ler o texto todo, mas eu estou fazendo aqui uma síntese dele. E o que nos importa aqui, observe. Jesus, diz o texto no versículo 1, capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, observe, não, aqui, logicamente, que o nosso maior exemplo de todas as coisas não pode ser outro senão Jesus. Senão Cristo, senão o dono da igreja, senão o Senhor da nossa vida. Quem é que está aqui consagrando, na nossa linguagem, um jejum ao Senhor? Quem está em jejum? É o próprio Cristo. Aqui não tem discípulo ainda. Aqui Jesus praticamente ainda não iniciou o seu ministério. Ele vai dar início ao ministério, tanto que é no versículo 12 que vão surgir os primeiros discípulos. Então Jesus está aqui, digamos, numa prévia de início do seu ministério. Ele está consagrando o jejum, ele está se entregando a Deus, ele está buscando a Deus. Cristo está se consagrando. Logo após essa consagração, dá-se início de forma literal ao seu ministério. Contudo, meus irmãos, se Cristo, sendo o próprio Deus em pessoa, ou seja, o Verbo, como disse João, encarnado, que se fez homem e habitou entre nós, o Deus vivo, que se fez carne e habitou entre nós, este jejuou antes de iniciar o seu ministério, antes de dar início ao seu ministério. Obviamente que Jesus está agindo, claro, como um ser humano que ele era, obviamente. Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Então, as duas naturezas estavam vivas, obviamente, na pessoa de Cristo. Então, é lógico que, sendo, obviamente, bem direto, Deus não sente fome, Deus não tem necessidade, mas o Deus encarnado, ou seja, Jesus, Deus encarnado, que se fez carne, o seu corpo físico sentiu fome, obviamente. Então ele estava ali como filho, consagrando-se ao seu Pai e preparando-se para o seu ministério. Então, se o próprio Cristo, o nosso Senhor, o dono da igreja, o nosso Salvador, aquele que é o Senhor da nossa vida, se Ele mesmo jejuou, como Ele é exemplo em todas as áreas para nós, isso nos deixa clara necessidade hoje também de jejuarmos diante do Senhor. Se Cristo fez isso como uma espécie de consagração ao Pai no início do seu ministério, obviamente, meus irmãos, que nem você, nem eu podemos desprezar essa questão do jejum. Lembre-se de que nós falamos a semana passada do significado. O que é que significa jejum? De forma objetiva, é a abstinência, tá certo? Abstenção, melhor dizendo, deixar de se alimentar e de tomar líquido, tá certo? Ou seja, comer e beber por um determinado período, com propósito, a fim de alguma coisa, né? Ninguém vai jejuar por jejuar simplesmente. Até quando se vai fazer um exame e ali o laboratório exige que você fique em jejum, existe um propósito. Claro que ali não é um propósito espiritual, mas um propósito, digamos, físico, né? Para a investigação de algum problema ou não. Então, ali o propósito é, obviamente, fazer um exame, mas ainda assim tem um propósito, não é espiritual, é físico, mas existe. Ninguém jejua por jejuar, tá certo? Então o jejum é abster-se de alimentos, tá, por um determinado período com propósito. Tá certo? Jesus aqui, isso já vai ficando muito claro, né? Além de Jesus jejuar, o propósito aqui fica claro que ele está se consagrando numa espécie de preparação para o início do seu ministério. Então o jejum também, de acordo com esse texto, ele é também uma espécie de consagração. Na verdade não é uma espécie, ele é também consagração a Deus. Então o propósito do jejum
E aqui nós estamos falando do jejum pessoal, do indivíduo para com Deus. O jejum pessoal é aqui consagração. Então nós estamos falando de um modo de jejum que é pessoal e também o propósito dele que é consagração. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Alguns estudiosos vão dizer que, de acordo com o texto, isso é tendencioso pelo texto, obviamente, que Jesus possa ter tomado líquidos nesse período, porque o texto só faz menção que ele teve fome, não que ele teve sede. E a tentação de Satanás é exatamente em cima da ausência da comida e não do líquido. Pois bem, quanto a isso, nós não podemos afirmar, isso é uma especulação, tá certo? Nós não temos como afirmar categoricamente Jesus não tomou líquido. O que nós podemos afirmar e o que nos importa de fato é o fato do próprio Cristo ter jejuado. Não importa se ele tomou líquido ou não, o texto não vai falar, obviamente que fala que ele teve fome, então, mas isso não muda absolutamente nada no texto. Tá certo? Jejum de 40 dias, tá bom? Somente Cristo pôde fazer e, obviamente, duas pessoas na Bíblia, né? Moisés e Elias. Mas claro e objetivamente que essas pessoas também viveram momentos de sobrenaturalidade diante de Deus. Ou seja, nenhum ser humano suporta 40 dias e 40 noites, ou seja, 24 vezes 40, 24 horas vezes 40, tá certo? Sem água e sem comida. Fisicamente não há como suportar. Lógico, nós estamos falando aqui em Mateus 4 da pessoa de Cristo, Jesus, tá certo? E isso é um outro argumento de alguns estudiosos, porque vamos dizer que com água ainda poderia suportar esses 40 dias, porque a água no mínimo hidrata o corpo. Tá certo? Mas ainda assim, não é? Muitos vão dizer que Jesus tomou água. Eu não me atrevo a dizer isso, porque o texto não diz, embora existe algo razoável pensar assim, mas isso também não faz diferença. Elias e Moisés jejuaram esses dias, obviamente, envoltos, né, num ambiente de sobrenaturalidade. Então a gente não pode pegar estes exemplos e dizer que nós vamos viver hoje, né? É de comum acordo que o indivíduo suporta, fisicamente falando, até 3 dias, sem água e sem comida. Ou seja, um jejum que nós chamamos de total ou 100%, sem água e sem comida. Então muitos vão dizer que o indivíduo só suporta até 3 dias. Isso é praticamente um acordo geral, em comum acordo, tá certo? E o que é que eu posso dizer sobre isso, meus irmãos? O que é que nós podemos raciocinar a princípio sobre isso? Abrindo um parêntese aqui. Obviamente que o jejum, ele é algo pessoal entre você e Deus. Nós estamos falando do jejum pessoal, tá certo? Cada pessoa e cada indivíduo tem uma realidade física e uma realidade de agenda. Agenda? Sim, claro, a sua rotina, o seu dia a dia. Entende? Tem pessoas que suportam jejuar por um período maior de horas. Fisicamente falando, eles suportam jejuar um período maior de horas. Eu não posso dizer que o meu próximo, o meu irmão, ele tem por obrigação de suportar da mesma forma que eu, porque ele tem um organismo diferente, ele tem estrutura física diferente de mim e assim por diante. Cada pessoa é diferente nesse sentido. O que nós precisamos entender é que nós temos que adequar a nossa realidade de dentro da nossa possibilidade. E obviamente que a gente não pode olhar para o jejum e dizer assim, não, eu tenho que ficar na minha zona de conforto. Então isso não é jejum, tá certo? Ficar sem comida não é zona de conforto, mesmo que por um período. Tá certo? Não é zona de conforto. Então, não é que você vai dizer, não, então eu não posso jejuar mais do que um pouquinho de horas. Então, eu não posso me esforçar um pouco mais. Obviamente que você deve fazer isso, mas sempre respeitando limites. Não adianta fazer sacrifícios, né, que nós chamamos de sacrifício de tolo. E daqui a pouco você está com um problema de saúde, né? Eu confesso a você que no início da minha caminhada cristã,
né? Não por falta de orientação, mas até mesmo por uma questão, eu diria, de inexperiência, nós, não apenas eu, mas um grupo de jovens e adolescentes, né, da nossa igreja, não daqui, mas da igreja sede naquele tempo, né, nós nos reunimos para consagrar um jejum, e nós consagramos o jejum ali por um período enorme, todos os dias, obviamente que até certo horário, né? Mas ao final daquilo, eu tive um problema não muito sério de saúde, mas que pela lógica poderia ter sido um fruto exatamente daquele período tão longo de dias de jejum. Não total, não todos os dias, obviamente, até certa hora, e dali para frente nos alimentávamos normal. Mas a minha falta de experiência naqueles dias me levou, infelizmente, a uma situação dessa. Está entendendo? Então, a maturidade vai levando você a conhecer o seu próprio limite, né? A jejuar de forma mais correta. Quer dizer que eu errei? Talvez a gente tivesse errado na questão dos dias, e até eu tomei conhecimento, não de outros colegas que fizeram o mesmo período de jejum, que tiveram alguma situação em relação. Estou falando da minha vida pessoal. Portanto, a gente precisa conhecer os nossos limites. Tá certo? A gente precisa conhecer os nossos limites. Obviamente que nós precisamos, digamos assim, no jejum, chegar no limite ou perto dele, tá? Porque, repito, se você quer jejuar e permanecer na sua zona de conforto, você está totalmente equivocado em relação a isso. Então, isso não é jejum, tá certo? Eu vou acordar, por exemplo, uma pessoa que acorda 11 horas e diz que tem que entregar o jejum meio-dia, meu querido, você está brincando com você mesmo, né? Se iludindo e achando que isso está agradando a Deus de alguma forma. Então isso não é jejum, meu irmão, tá certo? Isso é só uma pequena pausa no período de comida, uma pequena, né? Pode-se chamar isso de jejum, tá certo? Então é muito importante que você entenda os seus limites físicos, tá certo? Existem pessoas que têm problemas de saúde e por recomendação médica não podem jejuar, e eu acho que isso precisa ser levado em consideração. Tá certo? Então, se não pode jejuar, uma dica minha, acrescente, ore mais do que você oraria jejuando e orando também. Ou seja, dedique um momento além daquilo que você já de costume faz na oração, dedique mais a oração, visto que você não pode, por alguma razão física ou de saúde, jejuar. O que importa é que você faça isso. Jejum não é uma brincadeira, você não tem que fazer o jejum simplesmente como um ritual, uma rotina, uma prática, por exemplo, semanal. Se você tem um propósito específico com Deus, e isto é algo que você de fato separa para consagrar-se a Deus, amém. Mas se você usa dessa forma como um mero ritual religioso, você está equivocado. Eu tenho que jejuar porque eu tenho que jejuar. Qual é o propósito? Não, eu preciso jejuar, porque se eu não jejuar, eu vou quebrar o meu protocolo. Veja, isso é um tanto quanto equivocado. Existe princípio, existe razão para o jejum, então jejua. Mas não faça isso por mera religiosidade. Daqui a pouco você vai estar fazendo isso de forma simplesmente mecânica, né? Aperta o play, começa, aperta o pausa ou stop, para e termina. Não, não é assim. Jejum é consagração, é dedicação, é estar ali de fato entregue a Deus naquele propósito, é ter um período de oração, de literalmente consagração a Deus. É importante, se você pode, que separe aquele momento para estar em oração, estudo da palavra, louvores, enfim, se consagrando, buscando a Deus e cultuando ao Senhor. Jesus, voltando ao texto, esteve jejuando por este período exatamente para iniciar o seu ministério, como consagração. E obviamente que nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos jejuar também com o propósito de nos consagrar a Deus, nos entregar melhor a Deus, ter uma vida mais ímpar com Deus, ter uma vida mais aproximada de Deus. O jejum também nos levará a esta postura, né? Porque o jejum, ele é na prática você
deixar aquele momento que você estaria dentro de uma normalidade, de uma naturalidade, para dedicar aquele momento a Deus e dizer: Senhor, eu estou fazendo isso com este propósito, ou seja, eu estou deixando aquilo que é natural do meu corpo em consagração a Ti, como uma oferta ao Senhor para a glória do Teu santo nome. Eu estou me consagrando. O jejum é isto também e tem este propósito. Tá certo, meus irmãos? Então, nós começamos por Jesus, tá certo? Que é o que de fato nos importa, é o nosso padrão estabelecido para termos uma ideia de todas as coisas, inclusive do próprio jejum, tá certo? Agora vamos para o Antigo Testamento. Vamos ver também uma questão de jejum pessoal no livro de 2 Samuel. Quero que você abra a sua Bíblia aí, 2 Samuel, capítulo de número 12. Abra a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo de número 12, versículos 13 ao 23. É importante lermos o texto todo para que você entenda direitinho e se situe para a glória de Deus. 2 Samuel, capítulo de número 12, olha lá o texto, versículos 13 ao 23. Olha o que diz a palavra de Deus. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Verso 16: e buscou Davi a Deus pela criança. Olha o verso 16: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. Ou seja, continuou na prática do jejum. 18. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança viva, ainda lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que Davi disse a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Olha o verso 20, irmãos. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou as suas vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuastes e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. Verso 22. E disse ele: vivendo a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuarei eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Deixa eu situar você aqui. Já ficou absolutamente claro no texto que Davi sozinho está jejuando diante de Deus. Mais um exemplo bíblico do jejum pessoal. Jesus e agora, lá atrás, Davi. Por que Davi está passando por essa situação? Todos conhecem a passagem de que Davi peca com Betseba, mulher de Urias, né? Davi se prostitui com ela, e ele engravida Betseba.
né? Natã vai na casa dele, que era o profeta, lhe repreende ferozmente, na verdade não ele, mas Deus, tá certo? Então Davi entende que pecou diante de Deus, pede perdão ao Senhor, se arrepende, Deus o perdoa, mas o preço do pecado Davi colhe. E que preço foi esse? A criança que nasceu, o próprio profeta disse, a criança certamente morrerá. E a Bíblia é muito clara que a criança nasce e adoece, passa 7 dias doente. Durante este período, quando a criança adoece, o que é que Davi faz? Ele ora e ele jejua em prol da vida da criança. Observe, olhe comigo nos versículos de número 13 em diante, diz assim, veja. 16, melhor dizendo, e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Veja, ao 7º dia, a criança morre. Quando a criança morre, Davi simplesmente muda a sua postura. Ele estava jejuando, ele estava prostrado em seu quarto, ele estava com expressões de luto e de pranto, e o que era muito natural, e o povo judeu tinha muito essa expressão, tá certo? Em momentos de crise, em momentos de situações muito difíceis, né? E tinha-se a expressão, por exemplo, de pano de saco e cinza, e assim por diante. Então Davi estava, no período em que a criança estava doente, ele estava fazendo o quê? Jejuando e orando, a fim de que, observe que o texto deixa isso muito claro, quando Davi responde aos seus servos, ele pedia misericórdia a Deus, para que Deus tivesse misericórdia dele, de Davi, e por ter misericórdia dele, a criança não morresse, porque Davi tinha consciência que aquilo ali era simplesmente o fruto do pecado. Ele foi perdoado, mas o fruto do que ele plantou, ele agora está colhendo. A criança iria morrer. Então, enquanto isso estava, Davi estava jejuando, pedindo misericórdia pela sua vida a Deus, e consequentemente pela cura do seu filho. Jejum pessoal do rei Davi, com propósito de quê? Pedido de misericórdia e cura para com o seu filho, que era fruto do seu pecado com Betseba. Observe que Davi, ele jejua em prol da misericórdia e da cura da criança. Então aqui o jejum é o que? Pessoal, era Davi e Deus. E qual era o propósito desse jejum? Que Deus tivesse misericórdia dele e, por consequência, desse exercício de misericórdia para com a vida de Davi, a criança permaneceria viva, melhor dizendo. Então o propósito de Davi foi que a criança estivesse viva. Quando Davi entendeu, Deus atendeu a minha, não atendeu a oração do jeito que eu pedia, mas Deus cumpriu o que ele disse como sempre. Tá certo? Então o que é que ele faz? Ele se levanta, ele toma uma postura totalmente diferente do que ele estava. Ele não jejua mais, ele vai ao templo, ele adora a Deus, ele volta para casa, manda colocar pão e ele come. Então ele toma banho de acordo com o texto, ele se unge, ele vai ao templo e adora, e ele agora come pão. Ou seja, ele não jejua mais. Fica claro que o propósito era misericórdia e cura do seu filho. Jejum pessoal. Isto é um aspecto do jejum, o jejum pessoal, entre eu e Deus. Ok, meus irmãos? Vamos agora para o exemplo do nosso irmão e apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, ainda falando do jejum pessoal, Atos capítulo 9, versículos 3 ao 12. Atos 9. Vamos à frente aí, saímos agora de 2 Samuel, vamos para o Novo Testamento, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 9. Abra aí a sua Bíblia, versículos 3 ao 12. Atos 9, 3 ao 12. Olha lá o que diz o texto. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente,
o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse-lhe: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem comer, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olhe, o que é que Paulo está fazendo, gente? Ele está orando. Paulo está agora em oração. Verso 12. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondendo Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Escute uma coisa. Paulo, que até então é Saulo aqui, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, né? Uma passagem que todos nós sabemos. É o momento em que Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus. Ele fica cego, o Senhor lhe dá uma orientação: vai para a cidade, tá certo? Então, ele entra na cidade e Paulo, meus irmãos, olha o que aqui diz o verso de número 9: esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Quando nós olhamos somente para o versículo 9, dá-nos a ideia, a impressão, melhor dizendo, de que ele não comeu e não bebeu por um estado físico e até mesmo psicológico. Por quê? Porque Paulo está cego agora. Entende? Olhando somente para o verso 9, fica quase que evidente que ele está simplesmente deixou de comer por um estado, digamos, emocional e físico que ele estava passando. Então aquele homem arrogante, prepotente, muito feroz, forte, né, com sangue nos olhos para perseguir os cristãos, agora leva uma queda do animal onde estava, ele cai no chão, ele está atônito, tá certo? Ele agora está cego, sendo guiado por outros, tá bom? E agora, se olhar somente para o verso 9, nós vamos dizer: não, ele deixou de comer e de beber simplesmente porque ele estava cego e passando por esse momento difícil. Só que os versos de número 11, tá certo? 10 ao 13 vai dizer claramente, veja: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Lá em Damasco já havia este homem de Deus chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, ou seja, Deus chamou Ananias e ele respondeu: eis-me aqui. Olha o verso 11. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta na casa de Judas, ou seja, na casa de Judas era onde Paulo estava, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que este está o que, gente? Orando. Observe que agora faz todo sentido. Se Paulo deixa de comer e de beber, faz todo sentido que esse era um jejum proposital. Ele estava se consagrando. Não esqueça que Paulo era judeu de judeus. Entende, meus irmãos? Então Paulo sabia muito bem o que era o costume do jejum, para que ele servia. Paulo não era nenhum leigo em relação à questão do jejum. O texto não fala isso, obviamente, mas a história de Paulo no judaísmo deixa isso evidente, né? Ele não podia ser um doutor da lei sem que conhecesse de forma clara e evidente
a questão do jejum. Então, ele está 3 dias e 3 noites sem comer, tá certo? Ele não comeu durante esses dias, mas ele não está simplesmente sem comer, sem propósito, ele estava orando. Então, isso faz todo o sentido à luz do texto, de que o apóstolo parou de comer e de beber com o propósito de jejuar. A expressão aqui não é de jejum, o que normalmente aparece no texto sagrado é jejum, e jejuaram, e proclamou um jejum, né? E tendo jejuado, e assim por diante. As expressões são essas, mas ele deixa de comer, mas estava orando. Então é muito provável, claro, isso aqui é lógico, que Paulo estivesse jejuando, claro, e orando, as duas posturas que não podem deixar de estar juntas, digamos assim. Veja, e neste período de oração, olha o verso 12, Paulo está orando, e neste período de oração, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Neste período de oração, Paulo tem uma visão, logicamente direcionada por Deus, dada por Deus, tá certo? E ele via que esse varão chamado Ananias, servo de Deus, entrava na casa, colocava ali a mão sobre sua cabeça e ele voltava a ver. Então observe que Paulo tem essa visão, estando como? Orando. E no verso 9 diz que ele não comeu e nem bebeu. Então, claro que Paulo está aqui jejuando, isso uma coisa liga a outra. Paulo está no momento de consagração, de busca a Deus, tá certo? No verso 11 isso fica muito claro, né? Paulo aqui, pelo que o texto diz, fez um jejum de 3 dias, um chamado que nós chamamos de jejum completo. O texto diz claramente que ele nem comeu e nem bebeu. Então, traz a ideia clara de um jejum completo. Ok, meus irmãos? Então, nós já estamos observando que a questão do jejum era também uma prática primeiro de Cristo. Depois, passando pelo Antigo Testamento, uma prática, podemos dizer, dos judeus. Não apenas pelo texto de Davi, lemos apenas o texto dele até agora, mas isso era uma prática comum, tá certo? E agora nós vamos ver outro exemplo também no Antigo Testamento e nós vamos encerrar por hoje, né, essa parte aqui da aula, nós vamos ficar apenas no jejum pessoal, tá certo? Daniel capítulo 10, versículos 1 ao 3. Daniel, vamos voltar agora lá para o Antigo Testamento. Daniel, capítulo de número 10, versículos 1 ao 3. Vamos ver agora o que é que o nosso irmão Daniel fez aqui no capítulo 10, versos 1 ao 3. Abra sua Bíblia aí, Daniel capítulo 10, versículo 1 ao 3. Olha lá, diz assim: e no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Veja, Daniel esteve triste por 3 semanas completas. Qual a razão dessa tristeza? A visão que ele teve. De quê? De uma guerra prolongada, tá certo? E ele entende o que aquilo de fato significaria. Olha o versículo de número 3. E manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Vamos observar isso aqui? Primeira coisa, Daniel está jejuando, ele começa este jejum, não comer o manjar desejável, como ele diz aqui, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Ele diz também que não se ungiu com unguento até que se cumpriram as 3 semanas. Observe, Daniel, depois de uma visão que ele tem,
de algo que iria acontecer no futuro e que não era bom, tá certo? De uma guerra prolongada. Quando ele entende aquilo, o verso de número 2 deixa claro que ele esteve triste por 3 semanas completas. Então a razão deste jejum foi a visão que ele teve. Aquilo que ele viu e entendeu foi o que lhe levou a jejuar. Este jejum de Daniel, ao que nós entendemos, ele é o que chamamos de jejum parcial, tá certo? Ele diz aqui que o manjar desejável não comi, não está dizendo que ele se ausentou de comida totalmente por 3 semanas. Nem carne nem vinho entraram na minha boca, ou seja, as comidas tradicionais da época, ele se ausenta desse tipo de alimentação. Tá certo? Provavelmente aqui nós estamos diante de um jejum parcial. Ele fica triste por causa da visão, de acordo com o verso 1 e 2, e a partir daí se abstém da carne e do vinho também. Tá certo? Então ele deixa de se alimentar dessas comidas, ao que tudo indica, né? E isso não era nenhuma novidade para Daniel, não comer qualquer tipo de comida, digamos assim, entre aspas, mais forte ou comum. Lembre-se do capítulo 1, verso 8, de como começa o livro, ele pedindo, né, ao chefe dos eunucos para que dessem a ele a porção apenas de legumes, que ele não queria se contaminar com os manjares do rei. Tá certo? Então, esse tipo de alimentação para Daniel não era, digamos assim, incomum. Ele já tinha prática. Então, por esse estado de tristeza em que ele estava, obviamente ele então vai jejuar. Isso é um jejum pessoal. Nós só estamos falando hoje de jejum pessoal, até então. Ou seja, de jejum em que o indivíduo consagra o seu jejum a Deus, e ele não depende de terceiros, ele não depende de outros, ele não está fazendo aquilo por causa, por exemplo, de uma convocação por um único propósito. Ele tem propósitos específicos diante de Deus, e isso deve ser feito por cada um de nós. Então, meus irmãos, não apenas Daniel deixa de comer o manjar desejável, ele também não se unge, ou seja, ele quebra o protocolo, digamos assim, de uma postura normal de um judeu. Ele não se unge. Observe que Jesus diz para lá em Mateus 16, quando nós observamos, Jesus diz exatamente que a pessoa deve se ungir. Mas aqui não é que Daniel esteja errado, a questão do não ungir-se, em Mateus 6, 16 ao 18, como nós começamos a aula a semana passada e hoje, ali a intenção dos hipócritas era mostrar para os outros que estavam jejuando. Aqui absolutamente não tem nenhum tipo de exposição ou propósito de exposição para os demais neste sentido, no caso de Daniel. Lá era diferente. Os hipócritas faziam exatamente para que isso ficasse claro para os outros que eles estavam jejuando. Ou seja, a razão pelo qual o não ungir-se era uma em Mateus e outra aqui em Daniel, totalmente opostas. Tá certo? Ele de fato está aqui triste por aquilo que tinha visto, por aquilo que tinha entendido e que os dias não eram bons. Entende? Então ele está exatamente jejuando e não se ungindo por este período. Observe que todo jejum tem que ter limite, tem que ter prazo. Ninguém jejua sempre. Obviamente que, humanamente falando, jejuando sempre, a pessoa não suporta. E isso não é em momento nenhum pedido pelas Escrituras, em nenhum tipo de passagem. Todos os jejuns bíblicos, obviamente, que é o que nos interessa, ele tem início e ele tem fim. Ele tem propósito, ele tem período, ele tem tempo determinado. Ninguém jejua ininterruptamente. Isso é humanamente impossível. Nem Jesus jejuou ininterruptamente, meus irmãos. Tá certo? O texto que nós lemos da tentação de Jesus, que é a epígrafe que está lá, que fala novamente do seu jejum, tá certo? Ele jejuou 40 dias. É um prazo grandioso, é verdade, mas teve fim. Tá certo? Daniel mesmo aqui por 3 semanas. Paulo por 3 dias. Tá certo?
Davi, como nós observamos, ele jejuou, ao que tudo indica, por 7 dias. Né? Porque ao 7º dia a criança morre, de acordo com o texto. E somente depois disso ele volta a uma rotina normal. E para você comparar a questão de tristeza, de notícias e de tristeza, veja que Davi está triste porque o filho nasceu, está doente, está à beira da morte. Então, por esta razão, ele está jejuando, ele não come, ele não se unge. Olha a mesma expressão. Está entendendo, meus irmãos? Então, Daniel, da mesma forma, por ele ter tido uma visão, entendido e vendo que os dias não eram bons ou não seriam bons, ele também vai jejuar nesta direção e neste mesmo aspecto. Observe que ele não come o manjar desejável, não come carne e não toma vinho, que era algo normal e rotineiro para os seus dias, tá certo? A bebida, o vinho naqueles dias, tá certo? Para a cultura era algo normal, obviamente, tá certo? A carne também, o manjar desejável e assim por diante. Ou seja, Daniel está falando de uma realidade que ele deixa do lado por causa daquela questão. Nós estamos vendo, obviamente, que o próprio Davi também deixa de lado exatamente a prática do jejum, a abster-se de comer exatamente com propósitos, tá certo? Então, nós ouvimos aqui hoje falar sobre o jejum pessoal, a começar por Cristo, passamos pelo rei Davi, passamos pelo nosso irmão Paulo, e agora terminamos os exemplos. Obviamente que nós não estamos esgotando os exemplos bíblicos, nós estamos falando de alguns exemplos, tá certo? E terminamos hoje com o exemplo de Daniel, tá certo, meus irmãos? Então, que você e eu sejamos a cada dia exortados à prática do jejum, que você e eu possamos jejuar da maneira correta, pelo tempo que nós suportamos, tá certo? E que, lógico, todo jejum na sua vida precisa necessariamente ter um propósito específico, em nome de Jesus, tá certo? Então, não esqueça disso, você e eu precisamos jejuar, e jejuar nos moldes da palavra de Deus, jejuar nos moldes daquilo que a palavra nos ensina. Hoje nós vimos o jejum pessoal, na próxima semana nós vamos ver o jejum coletivo, quando não é apenas uma pessoa que jejuma, mas um grupo, uma nação, um povo e assim por diante. Claro, e todos esses jejuns também tinha e tem propósitos, tá certo? Então, semana que vem, nós vamos ver alguns exemplos bíblicos de jejum coletivo com a permissão de Deus. Não esqueça que jejum é uma expressão de dependência diante de Deus. Jejum também e oração devem andar juntos. Não podem andar desassociados de maneira alguma. Você precisa jejuar como cristão? Sim. Eu preciso jejuar? Sim. A prática do jejum nos levará a uma vida também de consagração mais madura diante de Deus. Comece a jejuar. Ore a Deus. Diga ao Senhor que você está jejuando. Diga para Deus o propósito do seu jejum. Veja o seu limite. Consagre-se ao Senhor. Saia nesta área também da sua zona de conforto e faça aquilo que glorifica e que agrada a Deus. Não jejue simplesmente porque outros estão jejuando. Jejue porque você tem propósitos diante de Deus, porque você quer agradar a Deus, porque você quer glorificar mais e mais o nome do Senhor. Então, por isso, jejue. Por isso, se consagre ao Senhor. Jejue pela nossa nação, jejum pelo estado em que o nosso país, em que o nosso estado, a nossa cidade e o mundo estão enfrentando nesses dias. Não são dias bons, e a Bíblia está repleto de
de exemplo, nós vamos ver isso claramente na próxima semana, com a permissão de Deus, de momentos de crises que o povo de Deus passou e que foi convocado um jejum em prol da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, e para que Deus viesse intervir, fazendo e operando milagres nesse sentido. Então, meu irmão, seja a cada dia alguém que tem na sua vida a prática do jejum para a glória de Deus, porque jejum é consagração diante do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.